fui fazer a pós-graduação, me especializar exatamente para entender como é a prática, por isso que a pós-graduação é muito importante para quem está estudando, porque na graduação, como o direito são 5 anos da parte geral, é difícil você sair de lá pronto, por mais que eu fiz estágio desde o 1º ao 5º ano. Olha, o pai, para conseguir retirar a guarda da mãe, ele tem que provar muito que a mãe é completamente incapaz de gerir esse filho. Mas são os mitos, né? Sim. O pai que é severo, então ele já entendendo que o pai vai ser agressivo pelo mito da virilidade, eles já impedem essa guarda imediatamente. Olha, Tati, na verdade, o filho fica sempre comigo, mas o final de semana ele fica com o pai, ou de 15 em 15. Mas eu flexibilizo. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso TGCast. Se o mundo é seu negócio, o TGCast é o seu mapa. E hoje a gente vai falar de uma temática extremamente relevante para as pessoas, para a família. Hoje a gente vai falar de história, hoje a gente vai falar de cultura, hoje a gente vai falar de violência. Vamos falar da família, da estrutura familiar e dos mitos que foram criados ao longo do tempo. E para falar sobre isso, a gente tem uma convidada mais do que especial, um dos maiores nomes do direito de família no Brasil. E eu vou ter que ler, pessoal, aqui, por favor, me perdoe, mas a extensão do currículo é grande, então eu vou ter que ler, porque eu não gravo tudo. Ela é advogada, pesquisadora, professora, doutora em Direito Civil pela USP, mestre pela FADISP, e pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela ESA São Paulo. Presidente da Comissão Nacional de Pesquisa do IBDFAM, autora do livro Família, Mitos Ancestrais e Crise da Maternidade, bem como coautora e organizadora e coordenadora das obras jurídicas de direito de família, sucessões, biodireito, direito digital e responsabilidade civil. Estamos aqui com muito prazer em apresentar a doutora Fernanda Las Casas. Seja bem-vinda, doutora Fernanda, ao nosso podcast. Muito obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui com você. Fernanda, antes da doutora, o pessoal quer conhecer um pouco da Fernanda para a gente adentrar nesse tema. Quem é a Fernanda? Onde nasceu? Como foi a infância? Como é que chegou o direito na vida da doutora Fernanda? Olha, eu acho que o direito, ele acaba virando uma vocação natural desde a nossa infância, né? Quando a gente se depara com as injustiças e a gente se indigna, aí é o ponto que aquilo vai ficando tão vibrante que quando chega o momento do vestibular, a gente tem que tomar uma decisão. No meu vestibular, eu prestei Psicologia e Direito. E aí eu pensei, eu acho que eu vou pro Direito, que eu vou ter mais paciência ali, porque a Psicologia não ia dar certo. E fiz muito bem. Então, o Direito surgiu dessas inquietações sociais que desde a minha infância me acometem. E aí, depois do direito a gente continua, né? Vai estudando, vai andando. E aí no direito, em que momento o direito de família adentra na importância da vida da doutora Fernanda? Olha, isso é interessante até para quem está assistindo e não sabe a área que vai escolher do direito. Vamos lá. Quando eu comecei, eu tive a sorte, eu falo sorte porque não todo mundo tem essa sorte, de fazer estágio desde o 1º ano da faculdade, né? Olha, muita gente não faz. Não faz, porque não tem acesso aos escritórios. Eu tive. Mas no início, eu só carregava a pasta e dirigia, não fazia muita coisa não. Carregava os processos, né? Porque eu sou da época ainda do processo físico, né? Claro. Isso. Os carrinhos então circulando pelo tribunal. Eu ia para fora só para, né? Mas eu comecei, olha só, eu passei por várias áreas até descobrir qual era a minha área. Passei pela trabalhista, falei, não dá certo para mim, aquelas audiências são leilões de almas, porque eu participava, assistia. Passei pela parte tributária, fiquei muitos anos ali na parte tributária. Na parte tributária eu vi que era uma parte muito rentável, mas no final me faltava essa questão humana, as minhas inquietações não estavam ali. E aí... não estavam nos tributos, nos valores, né? Os tributos era algo assim, isso aqui é igual, cola aqui, faz aqui, são as teses, estão ali, e eu queria mais. E depois cheguei até a trabalhar no bancário, consumidor, só que quando eu fiz a minha primeira audiência de família, aí eu entendi que era ali Coração que eu tava. Cantou. Porque daí veio a psicologia, não é que eu tinha lá atrás. Aí eu cantou, porque eu falei, aqui eu posso fazer uma diferença na vida das pessoas, não é? Apesar de todo mundo falar, você vai sair do tributário, vai sair do bancário, como pode? Eu falei, eu vou. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, a gente corre atrás e a gente consegue, a gente chega lá do mesmo jeito. E se torna tão capaz e tão... E aquele
nicho que você escolhe se torna tão rentável quanto aquele outro. Exato. Né? A sua paixão, ela começa a te dar um prazer além do fazer. Você se torna relevante. Né? Exatamente. Mas naquela época que você não era relevante no direito de família, como é que foi isso? Deixar a parte financeira, que obviamente todo mundo endeusa um pouco essa questão da tributação, né? Do direito tributário. Eu acho que quando você ainda está no início da carreira, que você não quer acreditar nas coisas, que não é mito, que demora um tempo até você amadurecer, isso não é uma mentira, é verdade, você vai caminhando e você, depois que você conhece as pessoas, vão te apresentando, né? Eu fui fazer a pós-graduação, me especializar exatamente para entender como é a prática, por isso que a pós-graduação é muito importante para quem está estudando, porque na graduação, como o direito são 5 anos da parte geral, é difícil você sair de lá pronto, por mais que eu fiz estágio desde o 1º ao 5º ano, né? Sim. Porém, é na pós-graduação que você vai estudar com profundidade o assunto. Aí eu entendi como eu poderia melhorar a técnica. E foi surgindo, foi uma coisa mais natural. Aquilo não me amedrontou, não. Pelo contrário. Eu sabia que era aquele meu propósito. E a senhora está para lançar um livro, inclusive parece que dia 2. Esse livro de direito de família. Isso, olha, o livro, na verdade, eu lancei em BH e vou lançar em São Paulo, dia 2, eu trouxe para você. Olha, que bacana. Tá? É o livro Família, Mitos Ancestrais e Crise da Maternidade. Onde é que vai ser o lançamento do livro? Fala aí um pouco. O lançamento, eu fui convidada para fazer o lançamento na OAB de Santo Amaro. Porque eu tô sempre lá em todos os congressos, as coisas. E normalmente eu lanço em livrarias, né? Mas Sim. O pessoal falou, Fernanda, mas na livraria você não vai poder falar um pouco do livro pra gente? Então, a gente vai fazer um lançamento lá. Inclusive, o doutor Eduardo Cami, que é desembargador do TJ do Paraná, vai fazer o lançamento do livro dele comigo também, sobre protocolo. Então, vamos estar juntos no dia 2, a partir das 18 horas, todos são convidados. Maravilha. Né? A OAB de Santo Amaro, ela fica ali perto do antigo Fórum de Santo Amaro, ali perto do Borba Gato, até fácil de localizar. Perfeito. Agora, nesse livro, eu estava vendo a sinopse dele, você puxa um pouco lá a família desde a pré-história, né? Por que é importante puxar fazer esse gancho desde a pré-história para entender a família de hoje? Olha só, todo advogado, para ele conseguir solucionar questões difíceis e desafios, ele tem que pesquisar com profundidade os institutos, não é? Sim. Então, por exemplo, a gente teve a pandemia recentemente. Na pandemia, aconteceram situações inusitadas, em que, de repente, grandes empresas tiveram que fechar as portas físicas, trabalhar online, os aluguéis e aquela questão toda. Como que a gente solucionou isso? A gente foi até o passado para olhar como aconteciam isso em catástrofes do passado, em situações do passado, para aplicar o direito agora, para fazer uma nova interpretação. Quando eu fui escrever a minha tese de doutorado, esse livro é fruto da minha tese, eu tinha que descobrir alguns porquês, porque tese de doutorado a gente faz respostas para a gente ter hipóteses dessas respostas, para a gente encontrar a verdade. Aí eu queria descobrir alguns porquês. Então eu queria descobrir por que a mulher sempre fica com a guarda das crianças, por que a mulher acaba sendo demitida depois de um contexto ali de primeiro filho, por que o homem, quando ele pede a guarda, ele é preterido para a mulher. Algumas questões que não faziam sentido, que colocavam a mulher numa situação até de vulnerabilidade. E aí eu perguntei, essa vulnerabilidade, ela é natural ou ela é incidental? Ela é ocasionada? Foi uma pergunta. E eu leciono há muito tempo já na área da família, na graduação. Eu perguntava para os meus alunos, todo primeiro dia de aula, tá? A gente vai falar do conceito que é família. E a primeira coisa que a gente fala, eu falei, vamos falar sobre família. Quem aqui quer ter uma família um dia? Quanto mais os anos passam, menos as mãos se levantam. Aí ninguém mais família quer... que você fala do casamento. A família matrimonial. Né? Ou a união estável, formação que você tem um projeto, eu vou construir uma família. Tá. Não acontece. Aí, primeiro ponto, eu falava, então quem quer ter filho? Porque aí veio a segunda pergunta. Nossa. Aí que ninguém mais levantava a mão. Aí eu falava, gente, o mundo vai acabar, né? E aquilo, eu falei assim, por que está acontecendo que as pessoas estão evitando a maternidade, a paternidade, né? São questões sociais, econômicas. E aí eu fui compreender isso também respondendo no livro. Por isso que a minha tese acabou gerando esse livro, que é Famílias, Mitos Ancestrais e Crise da Maternidade. Que é onde eu fui encontrar as respostas lá no passado. Porque eu fui encontrar as primeiras famílias. Então, se as famílias hoje não querem ter filhos, como que eram as primeiras famílias? Né? Eu conversando com o meu coordenador, né? O meu orientador, o professor Maluf, lá da USP, ele falou, Fernanda, já que você quer encontrar as primeiras famílias, ele brincou comigo, vai lá para a pré-história. E eu aceitei o desafio.
E aí foi lá buscar. Aí eu fui na pré-história. Só que a pré-história a gente não vai encontrar. Por isso que o livro, a gente fala que não é jurídico, ele tem uma pequena parte jurídica. Porque o direito, gente, as leis são formadas a partir de um fato social. Então, primeiro acontece um fato, a partir desse fato, um comportamento, a gente faz uma lei para dar uma baliza mínima. Então, esse é o máximo que a pessoa pode ir, esse é o mínimo. É assim que formam as leis. Então, para a gente entender hoje como funciona até o mundo jurídico, o mundo em geral, a organização, você tem que ir lá para ver onde veio o fato. Né? Assim como o tributo, é o fato gerador, a mesma coisa. De onde é que surgiu o imposto de renda? Como é que surgiu isso? Exato, Formação tem um fato gerador, né? Claro, que é o fato social, que é o comportamento. E aí, quando eu fui olhar as famílias da pré-história, eu fui olhar o quê? Fui olhar arqueologia e antropologia. Nossa. Mas é muito legal. Fiquei até com vontade de fazer outra faculdade disso. Não sei se eu dou conta, porque eu tenho muito trabalho, né? Mas é muito, muito gostoso quando você vai estudar a história de outras perspectivas. E aí que eu fui estudar, então, a família na pré-história, ver como surgiram os primeiros grupos familiares, como eles se organizavam e tudo mais. Nesse livro, você desconstrói alguns mitos, né? Que pareciam ser naturais até então. Nessa pesquisa que a doutora fez, qual foi aquele que mais te chamou a atenção? Olha, os mitos, eles foram um achado na pesquisa, porque eu não estava procurando por isso. Você sabe quando você abre uma gaveta bagunçada, você está procurando uma coisa, de repente você acha outra? E que te chama a atenção? E outra. Aí você fala, nossa, foi assim. E isso que é legal de fazer pesquisa, por isso que eu gosto muito de pesquisar. Porque você vai encontrando coisas que nos surpreendem. Os mitos, eu fui encontrar esses comportamentos atuais para responder essas perguntas, né? Então eu vi lá na pré-história que a família foi uma história inventada por historiadores do século XIX. E eu falei, tá, então eles inventaram um contexto familiar que eles não tinham nem como provar, porque não tinham ainda fósseis encontrados nesse sentido. Mas eu fui olhar os mitos, eu fui olhar então a Grécia. Eu falei, então vamos ver quais civilizações chegaram aqui até a gente, que até hoje reverberam. Bom, os gregos, até hoje a filosofia grega chega até nós, os comportamentos. Sim. Então eu fui estudar a sociedade grega. Quando eu fui olhar a sociedade grega, aí eu encontrei alguns mitos que nos chamaram a atenção. Uns são conhecidos por nós, mas o que me chamou a atenção que você falou foi o mito da virilidade. Né? Então, eu estudando antropologia, eu encontrei que na Grécia Antiga, como que eles mostravam que um homem tinha uma qualidade masculina e uma mulher uma qualidade feminina, né? Porque a gente olha um homem e uma mulher, a gente fala, isso aqui é homem, isso aqui é mulher, não é assim? Então, é o que a gente chama de qualidade. Na Grécia Antiga, para um homem ser chamado como um homem viril, masculino, então começava com, ele tinha que ser corajoso, ele tinha que ser forte, ele tinha que ser violento, e tinha que ser pronto para o sexo. Aí você fala, nossa, que loucura, por quê? Tudo tem um contexto social, porque eu fui entender, mas por que eles entendiam essa qualidade de homem? Gente, naquela época, haviam muitas guerras em busca de território, riquezas naturais, não é? Sim. Então, para defender o território e para conquistar outros territórios, eles precisavam de um exército grego forte. Por isso que a gente vê essas estátuas gregas, aqueles homens todos, né? Sempre musculosos. Bem musculosos, torneados e tudo mais. Iam para academias, né? Não era? Carregavam pedra, né? Academia. E aí, o que acontecia? Então, esses homens eram os homens considerados viris, os homens masculinos. E o ato mais heróico deste homem era morrer em combate. Olha que curioso. E para a mulher, aí eu fui lá, tá, e como é que era a mulher grega, então? A mulher grega, ela era associada à sua reprodução, à sua fecundidade. Uma vez que ela tinha útero, claro que eles não sabiam que ela tinha útero, né, pessoal? Sim. Mas uma vez que era ela que gestava, então o papel da mulher era a mulher que ia gestar, maternar, então ela tinha que ser dócil, ela tinha que ser gentil, paciente, né? E servil. E a gente encontra aí vários grandes filósofos que falam, né? Descrevem a mulher de uma forma que hoje a gente vê como pejorativa, mas naquela época fazia sentido. Então Aristóteles dizia que a mulher, em virtude da estatura dela fraca, pálida, né? Ela demonstrava aquela fragilidade. E aí ele fala até uma frase que eu coloco no livro, que a gente vai tendo os assaltos, né? Que ele fala que em virtude dos seios fartos e do menstruo abundante, ela tinha uma debilidade mental. Aí eu falei, nossa, coitada de nós. Dos seios grandes, daí gerava uma debilidade mental. Porque, veja, ninguém fazia aquelas autópsias, ninguém sabia do corpo humano, claro, né? Claro. E a mulher até hoje, agora que ela está sendo mais estudada,
estudada, porque até pouco tempo atrás, todos os medicamentos, Tágide, eram primeiros testados em homens. Todos em homens. Então... Se der certo, já é suficiente. Isso, é porque o homem era o padrão. Sim. E por que era o padrão? Ah, porque é por maldade? Não. É porque os homens que tinham acesso à educação, à ciência e avançavam. As mulheres estavam em outro papel. Então, nesses mitos que a gente vai encontrando, foi o mito da maternidade, que é esse da mulher, que o ato heróico dela era morrer no parto. Olha só. Aí o mito do amor à família, né? E esse mito a gente já vai carregando ele para a Idade Média, que a igreja, quando ela vem para substituir, o Império Romano cai, a Grécia, todos aqueles filósofos caem, aí entra a igreja nesse papel, e aí a igreja coloca a mulher numa parte sacra, né? Então a mulher só tem 2 papéis na Idade Média. Tanto é que a gente vê muitas pinturas, a arte, ela mostra muito pra gente como as sociedades, né, viviam. Então a gente vê essas pinturas sacras das mulheres, ou é a Virgem Maria segurando o menino Jesus, não é? Sim. E os homens também da Idade Média em cima de cavalos, né? Então você vê os mitos ali, apenas sendo transformados. A Itália que diga, são vários estados, várias cidades. Né? Exato, várias Madonas, não Sim. é? Exato. Então a gente percebe como que foi o papel da religião dentro desse mito, o mito do amor à família. Por quê? Porque Maria devotou sua vida à família, então ela renunciou a tudo por Jesus, não é? A gente tem esse mito do amor à família, que foi postado como isso é o que a gente tem como papel de mulher. Então as melhores mulheres seriam aquelas que se assemelham mais a Maria. Exato, a santidade. Porque o outro papel possível eram as prostitutas, que também estavam ali para servir ao prazer. Então é muito curioso a forma que o Estado foi se formando, porque você fala, Fernanda, mas estamos em 2025. O que isso acontece hoje? Quando a gente olha para o hoje, a gente ainda tem ali resquícios do mito da maternidade, da virilidade, do amor à família, somado a um mito que a gente coloca na pós-modernidade, que é da indivisibilidade da atividade de cuidado. E o que é isso, né, para quem não conhece essa nomenclatura? No momento que está todo mundo morando na mesma casa, comendo a mesma comida, vestindo suas roupas e vivendo ali naquele ambiente, só uma pessoa é responsável pelo cuidado da família, em lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, que é indivisível, porque o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel de gênero. Só tem um problema, né, Tágide? Você que é tributarista e sabe muito bem de finanças, você sabe que depois que a gente teve o golpe aqui no Brasil em 65, o golpe militar, os salários foram congelados, o salário mínimo, e isso caiu demais a possibilidade de renda, né? Sim. Então, se antes... Possibilidade de compra, né? Exato, de compra. Então, se antes a gente tinha uma família que vivia, que um pai conseguia manter todos, porque o salário dele... Foi difícil. Era capaz de pagar como se fosse 10 cestas básicas. Hoje, com a inflação e não ter a reposição, um salário mínimo não mantém nenhuma família com 3 pessoas. Então, a mulher vai para o mercado de trabalho por uma necessidade e também porque ela teve a oportunidade de poder estudar com a Constituição de 88, não é? Agora, do ponto de vista jurídico, quais são os maiores mitos que ainda permanecem, que elevam a mulher e que, de certa forma, ainda restringem o desenvolvimento dela? Olha, é interessante, porque no momento em que a gente coloca a mulher como aquela que é responsável pela maternidade e maternagem, que são 2 coisas diferentes. Maternidade é o ato de você gestar, parir, né, um ser humano. Então, a mulher é responsável. Mas a maternagem é o cuidado do ser humano até a fase adulta, não é? E a maternagem, ela pode ser feita por qualquer ser humano que tenha capacidade, né? Que tenha o mínimo de habilidade. Não precisa ser a mãe, não precisa ser uma mulher. Certo? E aí a gente não está falando de gênero, a gente está falando de uma pessoa responsável por essa atividade. Então, nesse momento que a mulher é atribuído a ela, na questão jurídica, então a mulher, ela, depois ali que ela tem possibilidade de cursar o curso superior, né? Ali em 1897, que ela já pode entrar nas faculdades. E mesmo assim ela ainda não podia trabalhar, só com a autorização do marido. Aí depois nós temos ali o Estatuto da Mulher Casada. Aí nós temos a lei do divórcio, em que a mulher começa a ganhar um pouquinho mais de autonomia jurídica. Com a Constituição de 88, por isso que eu falei que ela é um grande marco, ela coloca o homem e a mulher como igualmente responsáveis pela família, pela administração dessa família. E aí a mulher, então, ela passa a ter autonomia na gestão dos filhos. Porém, essa questão da maternidade e o mito da maternidade, da indivisibilidade da atividade de cuidado, o que nós temos o problema é que quando essa mulher está no mercado de trabalho,
tem uma pesquisa da Faculdade Getúlio Vargas do Rio, que ela fala o seguinte: a mulher, depois que ela tem o primeiro filho, a maioria delas, 49%, são demitidas. Então, isso reverbera no trabalho dessa mulher, né? Só que o Brasil, a gente tem uma questão que é relacionada ao abandono da gestante. Então, quantos lares de mulheres nós temos que elas cuidam sozinhas de seus filhos, as chamadas mães solo? Não deveria ter esse nome mãe solo, mãe guerreira. Deveria ter um nome assim, filhos abandonados pelo pai, não é? Porque a paternagem, que é um direito da criança e um dever do pai, acaba não acontecendo. Porque os casamentos acabam, mas a paternidade não. Não, a família tem que continuar, não é? Total. E eu vejo, assim, porque eu tenho muitos clientes homens, o anseio deles de paternar. Eles querem participar da vida do filho. Coisa que os pais dele não fizeram por inúmeras questões sociais, etc. Eles querem essa oportunidade de ver o futebol, de levar ali na natação, de participar, de estudar junto, sabe? De bater papo, de ver aquele ser humano Aquela criança crescer, se desenvolvendo, né? né? Exato. Só que, em virtude desses mitos, eles entendem que o pai é a cada 15 dias. Vê final de semana, olhe lá, dependendo da idade, nem vai poder pernoitar. Quando você fala entendem, no caso, são as decisões judiciais, num processo de divórcio, de guarda. As decisões judiciais de todo o país. E aí eu não vou escolher nenhum local, tá? Nem em São Paulo, que eu sou de São Paulo, nem do sul ao norte, nem do Nordeste, aqui ao centro. Na toda a região, a gente tem as mesmas decisões que vêm desses mitos. Porque isso aqui não é só da questão do Brasil. Se a gente for olhar a nível mundial, a gente vai enxergar em várias sociedades de forma diferente esses mitos. Por isso que é curioso, não é? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu ouvia muito isso. Eu disse, olha, o pai, para conseguir retirar a guarda da mãe, ele tem que provar muito que a mãe é completamente incapaz de gerir esse filho. E o contrário não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. E no primeiro momento que se fala que aquele pai gritou com a criança, agrediu, a criança não quer ir, a mãe não deixa a criança ir, o que acontece? O judiciário espera, vamos fazer o estudo psicossocial. E aí tá, e vamos proteger a criança. Tá certo proteger a criança. O ECA, desde os anos 90, tá ali para proteger. Mas até que ponto essa disciplina, porque o pai tem uma visão, né? Que tem essa visão do pai, desse papel imposto a ele, que ele é aquele que educa, que é o severo, né? Sim. E nem sempre Muitas tem vezes mães... não, às vezes, quantas vezes eu vi, não, meu pai é tranquilo, me diz sim pra tudo, minha mãe é que joga duro. Né? Exatamente, mas são os mitos, né? Sim. O pai que é severo, então ele já, entendendo que o pai vai ser agressivo pelo mito da virilidade, eles já impedem essa guarda imediatamente. Essa convivência, e aí demora-se meses até vir o estudo psicossocial, em que vai mostrar que a criança não tinha nada contra o pai. Só que qual é o problema disso? Quando se passam muitos meses, o afeto vai reduzindo. Vai reduzindo. Porque a convivência, é, né? A convivência, exatamente, claro, Tati. Então você vê que esses mitos feitos lá no passado... E difícil de fazer essa ligação novamente, né? Aí vai demorar, né? Vai ter que construir isso. E essa construção tem que ter ajuda da mãe. Claro. Que muitas vezes não ajuda. Que não ajuda. E ela também fica vítima dessa situação. Porque ela querendo punir aquele homem que por alguma circunstância não quis ficar no casamento, ou ela mesma não quis ficar no casamento com ele, ela acaba também se tornando vítima da sua própria vingança. Vamos colocar assim. E punindo o próprio filho, né? Ela pune o filho e ela mesma vai maternar ali por 15 dias inteiros, ficando só com o sábado para domingo de livre. Tempo livre. Não é porque sábado de manhã ela entrega e domingo à tarde ela pega, né? Ela pega a criança com o pai ali. Então você veja que isso não é bom para ninguém. Nem para a mulher, que tem que ter a autonomia dela, tem que ter a liberdade dela, e nem para o homem, que também quer exercer esse papel, que é um barato, é uma delícia estar com seu filho, ver crescer, trocar ideia, né? Construir esses laços afetivos. Na prática, como é que isso acontece? Porque eu já ouvi de muitas mães, de muitos pais separados. Olha, Tati, na verdade, o filho fica sempre comigo, mas o final de semana ele fica com o pai, ou de 15 em 15. Mas eu flexibilizo e deixo, muitas vezes, ele ficar lá a semana com o pai, e o pai leva para a escola, ou seja, é uma flexibilidade materna, ou seja, é a mulher que comanda, né? A partir do momento que, de repente, tem algum desentendimento entre eles mesmos, separados, olha, não vou deixar o menino ficar essa semana contigo. Então, de certa forma, ele não pode fazer nada, né? Não. Eu defendo que... Não existe, desculpa, doutora, não existe nenhum juiz, que a doutora milita sempre na área, que tem um pensamento um pouco diferente, que comece a ter umas decisões diferentes. Você não tem percebido isso atualmente?
Olha, eu sei que os juízes atualmente, pelo menos aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, vamos ver o que mais. Em Minas Gerais, eles entendem que quanto mais tempo o pai convive com a criança, é melhor. Porque eu falo esses estados, eu também advogo no Piauí, no Ceará, em vários estados. Só que em alguns outros estados, a coisa é mais tradicional e é vista de outra forma, de acordo com a evolução daquela região. Os juízes daqui, o que eles fazem? Então vai ver uma vez, então na semana em que ele não vai dormir com o pai, então o pai pega um dia ali para jantar, para passear e tudo mais. E aí o que você falou, aí cabe à mãe, sem que o Estado dê essa autorização, autorizar. Como se ela fosse dona do filho, né? É muito curioso. Exato. Mas por que é isso? Por causa do mito do amor à família. E aí a gente vai falar assim... E o mito da violência paterna. O mito do amor à família, porque todo mundo entende que a mãe, ela ama tanto aquela criança que ela daria a vida por ela. Então ela não mentiria, ela não faria nada não, né? De ruim. E o pai não. Você percebe que loucura? E aí a gente acaba... privando aquela criança daquele convívio com o pai, porque eu falo para meus clientes, eu falo, mas não é bom pai, eu falei, deixa que descubra. Ele tem o direito de gostar ou desgostar. Isso é a sua ideia. Você tem que se libertar dessa relação. Você não faz mais parte dessa relação para intermediar. As pessoas têm que conviver, os pais conviverem com os filhos. E tem aquela fala, foi eu que gerei os 9 meses, não foi você. Não é errado. Tudo bem, a mulher gerou os 9 meses. Mas ela... é como se fosse mais dona, entre aspas, né, do filho. São os mitos. Os mitos, uma loucura. Porque no final da história, a mulher fica presa nesses mitos. Porque aí a carreira dela não avança, ela não consegue guardar alguma renda para o futuro. E quando ela estiver mais velha, ela está lá empobrecida, tendo que depender da ajuda do filho para o plano de saúde. Você percebe que as pessoas acabam indo nessas histórias, não, que vão pensar de mim se eu abrir mão da guarda, que vão pensar de mim se eu deixar ficar mais tempo com o pai, que eu abandonei, que eu só quero sair. As pessoas têm que parar de se prender nisso e ser mais objetivas e racionais, porque quando vier a conta lá na frente para pagar, é você que vai pagar essa conta, sozinha. Não vai ser ninguém, sozinha, né? Se você adoecer, e a gente sabe que pelos mitos da atividade de cuidado da família é atribuída à mulher, se você não tiver a filha mulher, seus filhos homens não foram treinados para cuidar de você. Então, são essas situações que a gente tem que agora olhar por uma outra perspectiva. E do ponto de vista de violência, que a gente viu aquele mito do homem violento, mas a gente sabe que existe um número de violência, né, doméstica muito grande. Por que esses programas sociais a gente não consegue, não sei, a doutora pode me dizer, a gente não consegue verificar uma redução desse número de violência doméstica? Olha, com tanto programa social que a gente tem, né? Vamos pensar como surgiu a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, ela não surgiu de uma evolução da nossa sociedade. Ela surgiu porque a Maria da Penha já tinha pedido em todas as instâncias uma proteção para esse marido que tentou matá-la de várias formas, eletrocutando, atirando, de todas as formas. E aí ela foi para um tribunal internacional para pedir que fosse feita alguma punição e o Brasil foi punido. E aí ele foi obrigado a fazer essa lei. Veja só. Então, foi algo imposto, porque ia pegar mal para o Brasil se não fizesse essa lei, porque ele já era signatário, ele tinha assinado os tratados com outros países. O Brasil, ele assina esses tratados para depois ter uma aparência melhor. Falar, olha, esse país aqui, ele cumpre os direitos humanos, internacionais, vamos comercializar. Ele é bem visto, vamos comercializar com ele. Entendeu? É para isso. E aí ele falou, então vamos fazer essa lei. Foi feita a lei. E aí, em 2005, surgiu uma agência, Data Senado, em que essa agência, ela começou, então, a coletar dados, né? O IBGE coleta, ela começou a coletar dados para ver esse perfil da violência doméstica. Desde então, a lei foi tendo aprimoramentos, foi melhorando, então, teve as medidas protetivas, veio a delegacia da mulher, né? Para tentar dar esse amparo, mas não dá. Isso eu posso falar, porque as minhas clientes ainda têm dificuldade quando buscam essa ajuda. E essas leis foram evoluindo, aí foi aumentando a pena, temos até o feminicídio, que foi aumentada a pena de 20 para 40, aí você fala, Fernanda, então acabou o feminicídio? Não, ele aumentou ano após ano. E por que eu penso isso? A pandemia contribuiu com isso? A pandemia também contribuiu, mas na pandemia não estava sendo coletado dados nessa época. Nossa. Paralisou. O governo naquela época parou de dar financiamento para você coletar dados sobre a violência na família, falou que era bobagem, até para auxílio à mulher que sofria violências
casas que abrigam essas mulheres. Isso deve ter piorado muito, né? Piorou muito, piorou. A convivência aumentou, né? Ninguém trabalha, todo mundo em casa, né? Por isso que hoje a gente pega os dados e fala, nossa, os dados aumentou muito, né? O feminicídio. Então, ano passado, a média que a gente tem eram 4 mulheres assassinadas por dia por seus companheiros ou maridos, ou ex-companheiros e ex-maridos. Então, não é que aumentou nesse governo, naquele que eu não estou defendendo o governo nenhum. É uma questão que agora começou a voltar a fazer a coleta de dados. Então, vamos olhar esses dados de novo. Mas, apesar das leis virem cada vez mais rigorosas, tem 2 questões importantes. Uma, em 2023, a gente teve uma TPF, né, que é uma ação feita lá junto ao STF, para mostrar que uma lei é inconstitucional, que a lei não serve. Essa TPF, ela veio para dizer o seguinte, tem um artigo do Código Penal que ele fala que crimes de honra, as pessoas que cometem um crime em virtude da sua honra não é punido. Gente, o Código Penal é antigo, né? Antigo. É bem antigo, ele não foi atualizado. E as pessoas, quando matavam as mulheres, em virtude de alguma coisa, ela me traiu, então em virtude da minha honra eu a matei, eles eram absolvidos. Esse artiguinho de lei que absolvia esses homens só foi considerado inconstitucional, ou seja, não podia mais ser usado para isso, em 2023. Imagina só. Eu vou repetir, 2023. Até 2023, muitas pessoas assassinavam outras pessoas. E por isso que a gente fala do feminicídio. Vamos dizer, mas já hominicídio não é para matar? É interessante, né? Que homicídio, né? Homicídio, né? Já vem de homem. Homicídio já não era o suficiente? Eu falei, sim, mas ninguém falava que matava homem por honra. Minha mulher, não é? A gente tem até uma coisa engraçada, interessante para falar. Quando você se casa, você está lá na igreja, o que o juiz fala? Quem se casa na igreja? Eu vos declaro marido e mulher. Naquele ato que a mulher é declarada mulher. Não é uma declaração. E quando há um divórcio, o que fala? Ex-mulher, não é ex-homem. Não é curioso, Taj? É até as nomenclaturas, se a gente for olhar o inconsciente, eu acho muito curioso isso, né? Então ela deixou de ser mulher, pagando um padrão. Diz muito, né? Diz muito. E a gente só para pensar quando a gente começa a ler de forma profunda, né? O que isso reverbera. E aí, veja só, se os dados, as leis não estão funcionando, a gente tem que ir na origem. Porque se a gente olhar os meninos, as crianças, ali até os seus 7 anos, que a psicologia fala que é onde é a formação da personalidade, os meninos são dóceis, são gentis, eles não fazem essa desigualdade de gênero, eles não sabem, não estão nem aí se é menino ou se é menina, eles querem brincar, vão brincar, né? Sim. E joga bola junto e brinca disso, daquilo. Tem algum momento ali que a gente vê que há uma separação dos sexos e de gêneros. E até os brinquedos que se dão para cada um, que os meninos se incentivam uma rivalidade nos esportes, lutas, né? Colocar meu filho na luta, não é? E as não meninas, no balé. E não no balé. E as meninas no balé, para elas ficarem mais delicadas e dóceis. Você vê como os mitos estão aí nessas questões, não é? E aí a gente vai olhando esse desenvolvimento da sociedade, a gente fala, então, onde a gente vai ter que solucionar? Lá atrás, onde começou a desconcertar. É isso que eu ia te perguntar. Então, essa violência, a gente pode dizer que ela é criada muito por esse estereótipo lá na infância? Eu defendo que sim, pelos estereótipos de gênero. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo prático, né? Que você fala, a Fernanda está falando de teoria, prático. Islândia. Vamos pegar a Islândia. A Islândia é um país que é considerado o país mais igualitário no mundo em direitos da mulher e do homem. Por quê? A Islândia, nos anos 60, é um país pequenininho, tá, gente? Mas a gente tem que pegar esses bons exemplos para a gente ver como a gente pode melhorar a sociedade. Claro. A Islândia, nos anos 60, teve um dia que as mulheres estavam exaustas, né? Final da Segunda Guerra Mundial, as mulheres na Segunda Guerra Mundial chegaram a trabalhar, todo mundo perdeu renda nos países da Europa, etc e tal. Então, elas acumulavam funções, como a gente acumula aqui. E elas trabalhavam fora, trabalhavam em casa, aquele trabalho doméstico, e os homens chegavam em casa, e então a função deles acabou, eles vão descansar, porque eles trouxeram o dinheiro, né? Aquela questão. Elas se organizaram e pegaram apenas um dia. 95% das mulheres do país foram para as ruas, largaram suas responsabilidades. Filhos, cuidado, trabalho, largaram tudo e foram para a rua. Para ouvir sobre os discursos, sobre palestras, para ouvir música, para conversar entre si sobre as questões delas, porque elas estavam insatisfeitas por um dia. O que aconteceu nesse dia, gente? Vocês pegam na internet, é muito legal pegar os jornais dessa época. Na internet aparece assim, acabou o hambúrguer, acabou o pão, acabou a linguiça, porque não sabiam mais como alimentar as crianças, porque os pais ficaram cuidando das crianças. Então, nos estúdios de televisão e rádio... porque a gente está falando dos anos 60, que não era natural o homem estar na cozinha,
tinha, né? Só se fosse o chefe, etc, né? Então, o que aconteceu? Eles perceberam naquele momento o quanto as mulheres tinham acesso na sociedade e quanto elas eram importantes. E que se eles não mudassem, a sociedade é ruim. Quem ia cuidar das crianças? E dos doentes? E dos idosos? E da comida? E da casa? E das roupas? Percebe? Em virtude disso, no dia seguinte, o país começou a aprovar várias legislações mais igualitárias. E no final daquele ano foi eleita a primeira presidente mulher divorciada, que ficou por 3 mandatos. Olha que curioso. Aí você fala, mas o que reverberou isso? Por causa de um dia. Por causa de um dia, 95 das mulheres do país pararam tudo. Falaram, vocês acham que o nosso salário é menor, tudo é menor? Então a gente vai parar para vocês verem o nosso valor. Sabe aquela coisa, aquela revolta? Foram para a rua. O que aconteceu hoje com a Islândia? Hoje, não existe a licença maternidade e paternidade como a nossa. Aqui no Brasil, a mulher tem 4 meses e agora, recentemente aprovado, o homem tem 20 dias. Nossa, 20 dias a criança já pode andar igual um cachorrinho quando nasce, já sai andando, agora, né? 20 dias ela está recuperada, né, do puerpério. Bom, lá não, é uma licença parental. E não é só a Islândia, Dinamarca, vários países, tá? Ali da Europa. Essa licença parental, ela dura 1 ano. E nesse 1 ano, o homem e a mulher alternam no trabalho. Então, ele fica de licença 1 mês, ela fica de licença 1 mês. Isso não reverbera na carreira dela e dá oportunidade a ele de paternar. Com isso, tem muitos homens que preferem ficar na atividade doméstica, porque eles falam que é muita pressão, eles não querem voltar para o mercado de trabalho. E isso é feito como natural. Eles fizeram leis que proíbem comerciais de televisão, novelas, filmes, séries e agora até rede social, que tenha qualquer tipo de conteúdo que faça diferença de sexos. Ai, como assim, Fernanda? Vamos pegar quando inventaram a máquina de lavar roupa. Vamos colocar a máquina nova no mercado? Vai uma propaganda de televisão. Lembra antigamente, deu uma panela de pressão para sua mãe? Não, lá era o seguinte. Dê cueca pro seu pai, meia pro seu pai. Deu uma panela de pressão pro seu pai. Entendeu? Mudou Como se usa a lavar-roupa? Era um homem ensinando outro homem a usar a lavar-roupa. Isso muda toda a perspectiva, gente. É que nem os programas de futebol que a gente tem hoje. Como são os programas de futebol? São homens falando de futebol. Quando coloca uma mulher, já falam, você não sabe de nada. Será que já entende? Fica esquisito. Será que entende? Nossa, mas que absurdo, que nada a ver com o que tá falando, né? Então, são essas construções de gênero que a gente tem hoje que a gente tem que mudar. Mudar, porque a Islândia hoje é um dos poucos países do mundo que aumenta a taxa de natalidade, de número de filhos, em que diminuiu a violência doméstica, em que o país prospera. É diferente de outros países que vivem com uma crise aqui, violência ali, porque eles conseguiram quebrar os estereótipos. E onde eles fizeram isso com as crianças, tem um programa lá na escola que, assim, na primeira infância, eles proíbem qualquer tipo de atividade ou brincadeira separada por gênero. Os meninos fazem tudo, as meninas fazem tudo juntos. Então, eles não têm essa noção que a gente teve. Menina brinca de boneca, menino de carrinho. Por que o carrinho? Porque o carrinho é uma atividade externa. O homem sai de carro. E a boneca, a mulher em casa. Criando a criança. A menininha ganha uma pia para lavar loucinha, não é? Sim. E toda menina quer, é uma barato, ver sua mãe quer fazer igual. E o menino faz o quê? Ele ganha uma coisa para ele construir um prédio? Ou ele é um herói que vai combater um vilão? É interessante, são os estereótipos. Os bonecos briganos, né? Até os desenhos a gente vê os estereótipos, né? Então, o herói que salva a mocinha, as histórias infantis. São sempre as mesmas, né? Exato, para reverberar um comportamento. Só que por um tempo isso funcionou. Funcionou porque as mulheres não estudavam, os homens ganhavam o suficiente para manter a família, e por mais que elas ficassem felizes ou não, porque elas ficavam, porque o Freud fala da frustração das mulheres, falam que eram todas histéricas, não é? Sim. Funcionou, entre aspas, né, para um padrão, mas hoje não dá mais, a economia não dá mais. Não se sustenta. Não se sustenta. Se a gente pensar numa perspectiva de futuro, se você fosse dizer hoje como uma questão política, qual seria uma decisão, apenas uma, que poderia mudar o futuro dessa família, o futuro da sociedade como base familiar? Olha, quando eu estava pesquisando, eu falei, não adianta eu só trazer o problema, trazer onde aconteceu, eu vou trazer algumas sugestões de solução. As sugestões são projetos públicos que não são caros. Né? Porque a gente sabe que o Brasil, apesar de um país rico, é um país que tem uma despesa gigantesca. Então, a gente não pode onerar mais isso, porque a gente tem que deixar as pessoas viverem. Então, primeira coisa, vamos mudar ali o ensino básico.
Vamos colocar as crianças ali nos primeiros anos, né, até a formação da 5ª série ali, vamos colocar. Elas têm aulas de criação de adultos funcionais. Então, meninos e meninas... Quem seria esse adulto funcional? Adulto funcional é que ele não precisa pedir iFood, ele não precisa contratar ninguém para cuidar das coisas dele. Ele sabe ligar uma máquina de lavar roupa, ele sabe cozinhar, ele sabe o que ele compra, qual é o alimento daquela época que é o mais barato, a fruta, o legume, que vai fazer bem para a saúde dele. Alimento de verdade. É, né? Alimento de verdade. Aquele que se autogere sozinho, que ele está com alguém porque ele quer estar com alguém, não porque ele precisa ser cuidado. Né? A autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Se a gente for olhar hoje os índices, falam que os homens casados vivem mais e melhor do que as mulheres casadas, porque eles são cuidados. Olha só. E quando as mulheres se divorciam, elas vivem mais. E quando os homens se divorciam, eles vivem menos. Isso aí é estatística, tá no IBGE, é só você olhar lá. Você veja que homens, tem uma atividade de cuidado, não se divorciem, então sejam bons maridos. Mas veja só, qual a sugestão que eu dou? Então, essas atividades seriam aprender a cozinhar, aprender a fazer atividades domésticas, aprender economia doméstica, aprender como gerir o seu dinheiro, como guardar dinheiro, porque a gente não aprende isso no Brasil. Educação financeira não existe, na primeira infância, para a gente aprender a ter o que precisa e não o que dizem que a gente necessita. Consumo excessivo, não é? Que cria o autoendividamento. Então, essa primeira questão, que isso está lá na primeira infância e que as crianças iam adorar. Vamos fazer macarrão hoje? Vamos isso aqui. Sabe essas atividades bem lúdicas? Que isso é um barato. Bom, isso também, só fugindo um pouco, desculpa te interromper, mas é uma questão também cultural. O que é que eu percebo? Quem passou, por exemplo, por uma guerra, como no caso da Itália, né, que eu conheço bem. As pessoas, quando vão cozinhar, por exemplo, elas vão fazer um almoço no final de semana e chamam alguns amigos, eles pesam, por exemplo, a massa. Então, é tudo feito de qualquer forma. Aqui no Brasil, não. A gente tem a costume de dizer assim, bota água no feijão, né? Assim que o pessoal fala, bota água no feijão, vamos fazer comida para todo mundo, tal. Lá é tudo restrito. Exato. Aí você vai investigar, aí você vai olhar... Tem um resquício da guerra, da fome, a origem, sabe? Então, o pessoal... É difícil, né? É uma questão cultural. Né? Eu me lembro quando eu fui fazer o intercâmbio em Londres, fiquei morando lá. A coisa que eu mais estranhei quando eu fui fazer as primeiras compras, ovos, vendem 3 ovos. Foi o único que era 3 ovos. Leite era desse tamanhinho. E aqui a gente está acostumado com coisas grandes, né? Sem contar os Estados Unidos, que são galões, né? Uma coisa gigantesca. Então, a gente tem um país com muita prosperidade aqui de alimentos e por isso que a gente desperdiça muito. Sim. Isso é um problema. Então, ensinar isso na primeira infância. Depois, fazer algumas leis... para proibir propaganda de televisão, novelas, rádio, qualquer postagem na internet que tenha conteúdo misógino ou que trace alguma questão de estereótipo. Isso já vai fazer com que vai desconstruir, né? Vai desconstruir, vai enfraquecer esses discursos de ódio. Né? Porque esses movimentos que a gente tem na internet, né, dos homens contra as mulheres, dos red pill, incel, etc e tal, são discursos construídos por causa dos estereótipos, dos mitos. Por quê? Os homens falam, as mulheres não querem casar, elas têm que ser submissas, dóceis. Eles estão construindo estereótipo, porque eles se sentem mal-sucedidos também, porque eles não conseguem mais conquistar uma mulher só porque eles estão naquele estereótipo. Porque a mulher fala, tudo que você tem eu consigo sozinha, o que mais você vai me dar? Você entendeu? E aí é essa briga, esse ódio. Então, fazer leis para retirar essa violência à vista das pessoas. Isso já vai enfraquecer. A segundo ponto é colocar ali uma legislação que proíba as empresas de demitir as mulheres depois do primeiro ano de nascimento do filho. Ali, até os 5 anos, eu diria. Porque se a gente precisa de uma sociedade que nasça pessoas para trabalhar e continuar mantendo o Estado e a Previdência Social... A gente tem que incentivar as pessoas que geram... A natalidade. Essas pessoas. E se a gente vai demiti-las, a gente vê os dados do IBGE, que a pobreza, ela tem gênero e tem cor. A pobreza, abaixo da linha da pobreza, são mulheres e mulheres pretas. Então, a gente tem que lutar contra isso, para a gente não ter um país de miseráveis, sabe, pela violência urbana. A gente tem que olhar para esse aspecto. Então, se a gente conseguir implementar isso aqui, a gente já vai ter uma evolução que não é rápida, porque a Islândia não foi rápida, vai ser a longo prazo, mas a gente vai mudar a cara desse país. Sim. Na sua concepção, quais foram a maior mentira que contaram para os homens e para as mulheres, separadamente?
A maior mentira que contaram para os homens foi dizer que eles são os únicos responsáveis em prover a família e que eles não têm muito jeito para cuidar de filho, de criança. Ah, criança pequena você pode machucar, sua mão é bruta. Gente, olha os médicos os homens cirurgiões que fazem cirurgia em cérebro, que mão bruta é essa? É só você ensinar. Então, uma mentira é falar, você não tem jeito para criança. Quem tem jeito é mulher, você não sabe nem trocar a fralda. E às vezes isso vem da própria mãe, né? Então a criança cresce, o menino cresce ouvindo aquilo, né? Você quer uma coisa interessante? Toque para você não machucar a criança, né? Vou te dar um exemplo bem interessante, que é muito prático, eu falo nas minhas petições. Falo que o pai não pode trocar fralda, e aí sempre associam que o pai, quando vai passar uma pomada ali na sua filha, né? Porque ela tá assada, aí ele vai sentir algum desejo. Pois eu vou te falar uma coisa que é científica. A mulher, quando ela tá amamentando, ela produz ocitocina, que é aquele hormônio que inibe a libido. E o homem, quando exerce a paternagem, ele também produz ocitocina, que inibe a libido. Ou seja, os homens que cuidam das suas crianças também não têm desejo. Você percebe que isso é uma coisa que foi criada do passado, o mito da virilidade? Então, isso é uma grande mentira que impedem os homens daquele cuidado gostoso, daquele cheirinho de neném, de você poder, sabe, dar um banho no teu filho. Que loucura é essa que a gente fez, gente? Eu sei que tem homens que são violentos, que cometem pedofilia, mas se fosse todo assim, não teria ninguém, no mundo, né? Então, é um dos mitos. E o mito da mulher? O que é que contaram para a mulher? Como sendo mentira. Eu acho que a grande mentira que contaram para a mulher que ela, assim que a criança nasce, ela vai amar incondicionalmente essa criança. Que ela vai olhar e falar, eu vou dar minha vida por ela. E nem sempre há essa ligação. A mulher, quando a criança nasce, por isso que é o mito da maternidade, a mulher, às vezes, ela tem uma turbilhão de hormônios tão grandes que provoca uma confusão. Então, nem sempre ela consegue olhar e amar imediatamente. Tem que gerar um vínculo, percebe? E aí, quando ela não consegue isso, ela se sente arrasada, uma mãe ruim. Porque falam, você tem que amar, renunciar a todos os seus desejos. Você não pode querer dormir, seu filho, tem que amamentar. Você não pode querer passear com suas amigas. Quem vai cuidar dessa criança que está achando que precisa da mãe? Pode reparar, no avião, uma criança começa a chorar e fala, cadê a mãe dessa criança? É verdade. Você vê que são exemplos Por que essa criança está sozinha? Cadê a mãe? Por que a mãe não cuida, não é? Então, quando eu vejo, às vezes, um pai viajando sozinho com o filho chora, eu nem olho para ele. Porque eu falo, ele vai saber. Assim como qualquer pessoa sabe. Porque se ele se puxou a bronca para si, é porque ele quer muito cuidar daquela criança. Então, ele vai dar conta. Como as mães, quando choram, ninguém fica olhando feio para a mãe. Fala, ai, meu Deus, né? O homem e as pessoas falam, cadê a sua esposa? Quem não sabe tá aqui. Então, as mulheres querem ir lá dar palpite. Como quem diz assim, ele não sabe. Você não sabe. Mas por quê? Você sabe se ele sabe se é um viúvo? Você sabe se ele criou sozinho? Exatamente. Percebe? São os estereótipos que fazem com que as pessoas sofram violências diárias, né? Até banheiro aqui em São Paulo, né? Demorou muito para ter esse banheiro família. Então, quando o homem saía com o seu filho, ele não conseguia levar a menina no banheiro. Porque onde ele ia levar, não é? Você entra em qual? Né? Exato, onde eu vou entrar no da mulher, vão falar que não pode. Vou entrar no homem com a minha filha que tem um mictório. Então, gera essas questões, né? Exato. O que destrói a família? É o divórcio? Não. O que destrói a família é os pais esquecerem que eles têm que paternar e maternar. Porque família é a paternidade e a maternidade. O casamento é conjugalidade. Família são os filhos. Então, o que destrói é eles olharem para a sua própria dor e não olhar para os filhos que estão ali no luto também e precisam daquele acolhimento e que eles... Aí, esse momento do pai e da mãe renunciar, falar, eu não vou olhar mais para essa mulher como minha mulher. Ela é a mãe dessa criança, ela precisa ter sanidade mental porque meu filho precisa ficar bem. É uma mulher olhar para a pessoa e me falar, não importa o quão canalha ele foi comigo, se agora ele quer ficar com a criança, eu vou deixar. Porque ele precisa ver o quanto essa criança é maravilhosa. Ele não foi comigo, mas ela tem que ter uma chance de ter um pai legal. É isso que destrói. É pegar as suas mágoas em primeiro lugar e não a criança em primeiro lugar. E não pensar que aquela criança tem um pensamento para aquele homem como pai e não como o marido. Sim. Né? Só interromper aqui, viu? Porque eu olhei para baixo. Depois você corta, tá? Por que a maternidade não deve ser vista como um sofrimento? Olha, ela não vai ser vista como sofrimento quando ela tem uma rede de apoio. Porque se ela não tem, vai ser sofrimento sim. Não dá pra gente passar ali um pó de arroz para ficar bonito, né? Por que ela é um sofrimento sim? Imagina você, Tade,
depois que você ficou 9 meses sendo seu corpo mudando, nos últimos meses sem conseguir dormir direito. Eu falo isso porque eu tenho uma filha. Tive uma filha, tem 21 anos já, mas então eu sei o que é passar por isso. E trabalhei até os últimos dias e tive uma gravidez muito boa, não tive nenhum problema na gravidez. Mas nos últimos meses você já não está dormindo direito, você já tem dor nas costas, a roupa não veste, já está aquele desconforto, mas você está feliz. Teu filho está vindo, vai ser uma coisa fantástica. Quando aquela criança nasce, você ainda está com o seu corpo totalmente desconstruído, porque no momento que a criança nasce, para o corpo ele entende como se tivesse perdido um órgão, porque primeiro ele lutou contra aquele bebê, depois ele perdeu. Então ela tem os hormônios todos desregulados em virtude, tem os seios doloridos para poder amamentar, e daí se ela não teve alguém que ensinasse ela a preparar o bico vai rachar e vai doer muito durante a amamentação. E aquela criança... Usar as bombinhas, né? Mas as bombinhas às vezes não são suficientes, porque o leite vai secar. A gente precisa da sucção. Né? Sucção. Precisa da sucção. E dói muito, né? E dói muito porque racha. E é assim, aquela mulher, olha lá, o leite sai do seio da mulher, ela vai amamentar, né? Aquela criança, a cada 3 horas, quer mamar, porque é tudo que ela tem. Tanto líquido como só está ali, toda a construção dela. A cada 3 horas, o que acontece? Quem já teve filho aqui? A criança acorda, amamenta de um lado, amamenta do outro, coloca para rotar. Aí depois, vai trocar a fralda. Até essa criança voltar pro berço, a mulher só vai ter 1 hora de sono. Percebe? Se ela não tem uma rede de apoio de alguém que fale, tá, você já amamentou, deixa eu colocar, deixa que eu faça essa outra parte, ela não dorme. E aí vão se passando os dias, eles vão somando. No início, é uma alegria, que você ainda tá... Daqui a pouco, você olha para aquela criança e fala, meu Deus, essa criança não dorme. Porque, e o médico dizendo, ela precisa ganhar peso. Então, Tem que comer. Ela tem que comer, tem que fazer isso, tem que tomar sol, e tem que isso, tem que aquilo. E aí, nesse momento, se não tem uma rede de apoio, você deixa de olhar para a mulher como uma pessoa, um cidadão com dignidade, e ela acaba sendo um meio de sobrevivência à criança. Por isso que ela é uma renúncia, é um sofrimento. Claro que você vai falar, ai, mas eu faria tudo de novo. Sim, mas com rede de apoio é melhor, né? Sim, com toda certeza. Isso que é fantástico. Vamos falar de alguns mitos, inclusive você fala aqui no seu livro. O homem é forte, violento e provedor. Isso é verdade? Então. O que é um homem forte? O homem forte é aquele que tem força física, aquele que tem força mental, tem inteligência emocional. Porque hoje a gente não precisa mais de um homem que seja musculoso. Se fosse assim, a gente não teria os grandes bilionários lá na Califórnia atrás de um computador. E eles não são fortes como eram os homens gregos, não é? Exatamente. Então, esse mito da força, qual é a força que a gente fala? A força intelectual? Tá, então o primeiro mito a gente derruba o que até uma mulher pode ter essa força, esse tamanho. Então, é um mito criado da força. Apesar dele ter uma força física, porque ele, claro, a testosterona vai torná-lo mais forte fisicamente, mas hoje as pessoas estão vivendo na cidade, não mais no campo. E até no campo tem... a gente tem vários instrumentos que a gente usa que não precisa mais da força física. Então ela se torna quase relevante. Muitas máquinas, né? Exato. Bom, então, primeiro ponto. Aí, segundo ponto que você falou... O homem é forte, violento, né? Então, e provedor. A violência, né? Quando eu estava fazendo a minha pesquisa, eu fui estudar vários grupos de homens, né? Porque eu falei, eu sou mulher, como é que eu vou estudar o homem sendo mulher? Tem que... Quem estuda homens, né? E fui ver que esses grupos de homens, eles passam por uma grande violência desde a da adolescência, em que lhe é exigida uma masculinidade. O que é masculinidade na pós-modernidade? Olha, nós somos alfa, então é um rivalizando com o outro. Nós pegamos todas. Então, quer dizer que o homem não pode se apaixonar por uma só? Ele tem que ter várias? Será que ele quer ter várias? Tem tantos homens românticos que talvez isso não seja, né, o ideal de vida deles. Então, esse homem, dentro dessas masculinidades, ele tem que destratar as mulheres porque elas são seres inferiores, mas ele tem uma paixão com a mãe e com a irmã, com aquelas avó, aquelas mulheres que foram maravilhosas na vida dele. Ele tem que destratar, tem que achar que elas são inferiores, se elas são tão sábias em alguns momentos, percebe? Então, isso vai tornando aquele homem... E se ele não cumpre aquela masculinidade, ele pode ser retirado do grupo, o que causa aquela dor. E ele não pode chorar, ele não pode expressar medo, né? Isso eu tô falando da adolescência até a fase adulta, né? Falar que seja homem, não é essa coisa? Seja homem, não chore. Isso, o que é ser homem? Que é essa masculinidade. Não chora, não tem medo, continua com a coisa da coragem, né? Não se amedronta, corre atrás. E hoje ela é associada ao sucesso financeiro. Mas o que é sucesso financeiro?
Para algum sucesso financeiro é ter bilhões na conta. Aí a pessoa vai correr muito atrás dessa cenoura dourada, porque quem consegue é quem acumulou gerações e gerações para você ser bilionário. Ou então você descobriu algo na tecnologia que te trouxe o app, de repente, vendeu uma startup que te trouxe. Senão você não vai conseguir. Só que é exigido de todos os homens que sejam milionários e bem-sucedidos. E aí, às vezes, aquele cara não consegue nem pagar todas as contas da família. Não consegue prover. Então, aqueles insucessos, misturado com que ele não pode chorar, ele não pode dizer para a mulher, você me desculpa, eu estou arrasado, eu não consegui hoje, eu estou desempregado, eu estou me sentindo frustrado, eu fui humilhado pelo meu chefe, entendeu, chefe? Qual a única forma que a sociedade fala para aquele homem que ele pode revelar os sentimentos dele? As fraquezas, né? As fraquezas. Dando um murro na mesa, violência, jogando uma cadeira na parede, gritando, não é isso? Aí, esse é macho, ele fala isso porque ele é homem. Mulher não faria isso, não é verdade? Tanto é que as mulheres que batem na mesa falam, olha aí, ó, barraqueira, tá querendo virar homem, não é assim? É. Então você veja os estereótipos. E isso acaba sendo, para os homens, que quando crianças eram todos gentis, uma grande violência. Porque aquele que não tem uma natureza mais arredia, ele vai ter que se impor esse papel. Sem contar aqueles homens que não têm uma preferência sexual por mulheres. Aí esses aí estão mais prejudicados ainda, né? Então, todas essas questões relacionadas aos homens adoecem os homens. E a estatística mostra, vamos lá, qual é o número de pessoas encarceradas no Brasil hoje? A maioria de homens, não são mulheres. Então, a violência reverbera, né, ali nas prisões. Que mais? A gente tem que os homens têm o maior número de suicídio entre homens jovens, que não atingem o que é esperado por eles. O maior número de homens estão também vinculados ali aos vícios de álcool, pornografia e drogas. Então, você veja, por que esse gênero está vinculado a essas e as mulheres não? A mulher vai ter tempo de fazer isso, porque ela está sobrecarregada pela atividade de cuidado. Porque quem casou cuida da família, quem não casou cuida dos pais, dos irmãos. O homem, ao mesmo tempo, se ele não constrói aquele papel social esperado de ter uma carreira de sucesso, de ter dinheiro e de poder prover a família com tudo que ele acha que seria bacana, ele se sente frustrado. Não se realiza. Né? Ele não se realiza. E ele não pode falar para ninguém isso, porque se ele chega para um brother dele e fala para ele, cara, tô frustrado. Olha o que aconteceu isso comigo. O cara fala, deixa disso, dá um tapinha no ombro, vamos tomar uma cerveja. E cala o assunto. Ele não pode falar a coisa que as mulheres falam, né? Sim. Entre elas. E até esse ato de falar vem da antiguidade, porque elas ficavam em casa presas. Então elas conversavam. Né? O homem não. O homem não, ele só podia falar sobre as suas conquistas. Então você veja que todas essas estereótipos criados dos mitos do passado adoecem hoje esses homens. E aí eles vêm para a internet de forma violenta, porque eles estão frustrados, eles não podem fazer outra forma senão com a violência. Eles não podem dizer, poxa caramba, eu não tenho culpa que eu não consegui isso. Mas aí eles começam a acusar as mulheres de estarem interessadas no dinheiro. Ou então as mulheres que têm mais de 30 anos e não querem saber de casar ou não, falar essas daí, ó, né? São frustradas, são magoadas. Essa questão de imaginar que elas são fixadas no dinheiro também não pode ser também uma sensação de insegurança, dizer, olha, eu só tenho o dinheiro, eu não tenho nada em mim para oferecer. Não, é total insegurança, né? Mas é no mito da virilidade, o homem bem-sucedido. Agora, tem um livro de psicologia muito legal, chama O Sexo Oculto do Dinheiro, em que a Cória, que é a autora do livro, ela fala o seguinte, por que os homens dão essa relevância para o dinheiro e as mulheres não? Né? Então, no momento de pedir aumento salarial, o homem pede aumento e a mulher não consegue. Tem algo que a impeça. É muito interessante quando eu fui ler esse livro, porque isso abriu várias janelas, assim, né? Aqui na minha cabeça. Vamos lá, num divórcio, estamos falando de família. Quando chega um divórcio, o homem está preocupado com o que ele construiu. Peraí, eu trabalhei fora, eu construí esse patrimônio, é meu. Você não fez nada. E a mulher fala, então eu só quero os filhos, você não fique com os filhos. Por quê? Na psicologia, cada um quer ficar com aquilo que pôs a sua energia. A mulher pôs a energia nos filhos, que é o ativo financeiro dela. E os homens pôs a energia na carreira e no dinheiro, que é o ativo dele. Só que tem um problema, o do homem só vai crescer, o da mulher vai sair de casa. Percebe? Sim. Então, quando a mulher olha para o dinheiro, ela é vinculada ao que era no passado. Qual era a atividade que a mulher ganhava dinheiro no passado, na antiguidade? Na prostituição, ela não podia trabalhar.
A única forma que ela ganhava dinheiro era na prostituição. Então ainda tem um inconsciente lá, essa psicóloga fala entre as mulheres, que quando elas vão pedir mais dinheiro alguma coisa, é errado ser ambiciosa e gananciosa. A mulher não tem este papel. O papel principal é o provedor. Quando a mulher ganha mais que o homem se sente diminuído. Aquilo pega na vaidade dele que ele fica louco. Aí ele fala, você tem que sair do seu trabalho. Aí ele inventa, vamos ter outro filho. É uma coisa tão inconsciente, porque ele fala o que as pessoas vão dizer, que atrapalha os casamentos, atrapalha as relações. Qual conselho você daria para a gente, a família é a base da sociedade? Qual conselho você daria final para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, para manter essa base sólida chamada família? O conselho que eu dou é, se você vai construir uma família, para de olhar para o lado. Olha para você e para sua família. O que eu preciso? Então, vamos lá, eu como sou mulher, eu diria, olha, eu preciso que você me ajude aqui, paternar comigo. Eu preciso que você segure essa onda, eu preciso sair, eu preciso me arrumar, eu preciso ver minhas amigas, eu estou ficando louca nessa casa. E se você é homem, fala pra essa mulher, estamos juntos nessa, não importa o que os outros pensem, o que você precisa? Quer que eu coloque roupa na máquina? Quer que eu faça isso? O que você quer que eu faça? Eu vou fazer uma comida. Vocês sejam parceiros nessa construção. Se vocês forem parceiros, nada destrói. Agora, se vocês estiverem concorrendo, quem faz mais, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu paguei a conta, acabou. Vocês estão concorrendo, vocês entraram no que a sociedade espera de vocês. O capitalismo na família não dá, vocês têm que olhar esse contexto somar, maravilhoso, né? É somar. Quem soma, prospera. Então, se cada um olhar o que o outro precisa naquele momento, que, gente, passa rápido, o filho cresce rápido, aquilo vai dar certo. Se não conseguir olhar o que o outro precisa, só olhar para si, aí não vai dar certo. Que maravilha, doutora. Muito obrigada por esse papo maravilhoso e desconstruir muitos mitos de muitas pessoas que vivem na sombra, né? Desses mitos construídos lá atrás. Te agradeço imensamente esse papo. Por favor, deixe as suas redes sociais, né? Para ver onde é que o pessoal te encontra. Onde é que o pessoal compra seu livro, inclusive? Fala aí. Obrigada. Olha, eu que agradeço de estar aqui no podcast TG, né? TGCast. Para mim foi um prazer, foi uma alegria, né? Fazer parte desse seleto hall de profissionais que estão aqui nessa bancada, conversando com você, né? Ter esse tempo das pessoas. Quem quiser falar comigo, gente, todas as minhas redes sociais, Fernanda Las Casas. LAS Casas, tá? Plural de casa. Aí eu tenho Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, TikTok, viu? Que eu gosto de vídeo. A gente tem todas as redes, tá? Então, todas elas, vocês podem ir lá me procurar, me seguir, que vai ser um prazer falar com vocês. E o livro tá à venda na Amazon. Que tá? massa. E o lançamento repetindo? Vai ser o lançamento agora no dia 2 de dezembro, às 18 horas, na OAB de Santo Amaro. Coloca lá no Google, você vai ver, é facinho de chegar. Perfeito. E você nos encontra também nas nossas redes sociais, no Instagram, @tajdelaje.adv, TikTok também, e no YouTube, onde você vai ver esse episódio, @tajdelaje. Um forte abraço a todos, obrigado a todos que nos assistiram até agora e até a próxima. Tchau, tchau.